nossa história. O território baiano, povoado em 1500, durante o processo de colonização dos portugueses nas terras tupiniquins, é historicamente marcado por figuras femininas. Dentre elas, a mãe de todas as mães brasileiras, Catarina Paraguaçu. Junto com Caramuru, ela formou a primeira família documentada e a primeira família cristã do país. Essa união serviu como forma de pacificar as relações entre a tribo Tupinambá e os europeus, fazendo com que as características desses povos se chocassem, ou seja, permitiu o processo de miscigenação. Assim, muitos símbolos femininos surgiram e estabeleceram seus nomes na história da Bahia e do Brasil, desde guerreiras que enfrentaram as desigualdades e rainhas do cangaço, até líderes em grupos humanitários. Essas mulheres foram transformadoras e essenciais na preservação da nossa identidade. Sou da tribo Tupinambá da Bahia e sou considerada um dos maiores símbolos femininos da história do país, principalmente por ter exercido um papel fundamental na integração das raças que formaram nosso povo brasileiro. Também sou considerada a mãe biológica de grande parte da nossa nação. Tudo começou quando fui oferecida para ser esposa por alguém por meu pai, Cacique Taparica. Acontece que, pela tradição tribal, a única forma de se relacionar com o estranho era integrando-se numa relação de parentesco. Isso ocorria mediante o casamento com uma das mulheres da aldeia, fazendo com que o branco se tornasse um cunhado ou um genro. Essa estratégia matrimonial não foi uma criação dos brancos, mas sim um acordo que funcionou como um modo de organizar a transição da produção coletiva. Meu marido se chamava Diogo Álvares Correia, que também ficou conhecido como um Caramuru. Nessa época, ele se tornou um importante elo para negócios entre nativos e europeus e estabeleceu alianças entre tribos vizinhas que suportavam o fluxo do comércio. Mas em 1528, ele foi para Portugal com suas esposas. Afinal, a poligamia era bastante comum entre os indígenas. A João também foi batizada, e logo depois disso, eu e ele nos casamos conforme as tradições católicas, porém jamais esqueci das minhas raízes, do meu costume e do meu povo. Por isso, ficavam mais próximas das concubinas do meu marido, que mantinha a política selar de uniões com as mulheres nativas como forma de consolidar seu poder. Mas em 1557, Diogo morreu, e com sua morte acabei herdando suas propriedades e posses, conseguindo me tornar uma figura importante da sociedade brasileira. Afinal, fiquei rica e poderosa. Agora imagine uma mulher indígena naquela época com tal poder. Fui muito questionada, muito xingada, mas o meu propósito eu cumpri. Juntei todas as características desses dois mundos que ficaram em choque com a chegada dos brancos e me tornei uma viúva respeitada. Mas meu nome, eu tive muitos. Primeiro, Guaimbim Pará, depois, quando fui batizada, Catarina do Brasil, e logo depois me tornei quem vocês conhecem, Catarina Paraguaçu. Desde pequena tive experiência com caça e pesca devido à minha vivência no ambiente rural. Com isso, também adquiri a habilidade de manusear armas. Acabei me interessando por uma vaga no Exército Brasileiro. Eu queria meu país independente da dominação lusitana, e por isso estava determinada a fazer de tudo para me alistar. Então, com a ajuda da minha irmã e do meu cunhado, me apresentei nas Forças Armadas como um homem, já que as mulheres eram proibidas de atuar como militar. Utilizei o uniforme e o nome do meu cunhado, José Cordeiro de Medeiros, e então me tornei soldado Medeiros. Após algumas semanas, tive a minha identidade revelada, mas não saí do cargo, pois minhas habilidades foram reconhecidas pelo Major Silva e Castro, e a minha coragem motivou outras mulheres a se juntarem ao exército. Assim, em julho de 1823, fui promovida a cadete e reconhecida como heroína da independência. Em reconhecimento, Dom Pedro I me deu o título de Cavaleira da Ordem Real do Cruzeiro. Meu nome é Maria Quitéria. Eu vim de Angola, vim criança nos braços da minha mãe. No navio negreiro, aprendi o que é dor, com chicotes e correntes, parei em São Salvador. Sofri atrocidades na mão do Senhor, mas tive a personalidade e corri atrás da minha liberdade. Corri e fugi. Fundei o Quilombo do Urubu e reuni uma força verdadeiramente brasileira com pretos e índios que buscavam seu refúgio e sua liberdade. Me juntei com os nagôs e chegou o grande dia. Invadimos cidades em favor da nossa liberdade. Mesmo com desvantagens, lutar não era vaidade.
Minha luta se encontra até hoje nas ruas de Salvador e do Brasil todo, e na comunidade que leva meu nome. Meu nome é Zeferina e eu sou um símbolo de luta e resistência. Nasci lá nos recantos que se chamam hoje de Malhada da Caiçara. Foi bem no fim do verão da Bahia. Meus pais eram gente que cuidava dos plantios quando ninguém buscava vida para viver. Seus nomes eram Seu José e Dona Maria Joaquina. Eu ajudava como podia na casa dos meus pais, até que eu tive 15 anos. Nos 15, eu já havia de estar casada com um homem, mas não dava certo. Era briga a todo momento. E quando eu tive a atitude de acabar com os votos, eu fui condenada. Não podia e sabia por quê. Mas lembro do ano em que tudo mudou. 1929. Foi quando o Lampião me conheceu. Sim, esse homem mesmo. A gente concordou que tínhamos o mesmo sentimento e daí não pude mais viver na casa dos meus pais. Quis viver no cangaço junto com ele. Fui a primeira a fazer uma maluquice dessas. Disso vocês sabem. Fiquei sabendo da pior forma, a fome, o calor, a chuva, ao andar muito, além dos tiros que tive com os macacos dos volantes. O cangaço, que era 6, passou a 15 e depois 30. Moças entraram, claro, e a gente ajudava no bando. Já tive 3 filhos nessa vida, mas não podia cuidar de nenhum, então deixei eles com quem dava para confiar. Minhas armas favoritas eram meu revólver de cano curto e um punhal de prata. No fim, as pessoas me respeitavam e não ousavam fazer muxoxo quando aparecia. E na última vez que eu respirei foi em 1938, quando encurralaram um cangaço e deixei de herança apenas o meu nome na história do Nordeste. Nasci no Brasil, país que ao mesmo tempo que é extremamente miscigenado, ele também é um país extremamente racista. Enfrentei essas barreiras desde a minha adolescência, quando eu disse que queria me tornar jornalista, mas meu pai me questionou sobre a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho por conta da minha cor. Nesse momento, eu decidi mudar para a área jurídica, não por ser mais fácil, e sim pelo meu talento na argumentação. Cursei meu mestrado em Direito na Universidade Federal da Bahia e meu doutorado na Universidade de Lisboa. Na minha vida, contribuí para a luta contra essa doença da sociedade chamada racismo. Criei medidas que facilitassem as pessoas a denunciarem casos de racismo, injúria racial e intolerância religiosa, e instituí um grupo de enfrentamento ao racismo institucional. Além de combater diretamente, uma das formas que eu encontrei para lutar contra o racismo foi escrevendo, para conscientizar as pessoas sobre assuntos pouco discutidos ou banalizados. Por conta dessas conquistas, eu fui conhecida como uma das mulheres de descendência africana mais influentes do mundo. Meu nome é Lívia Santana. Catarina Paraguaçu. Catarina foi o alicerce que uniu os dois mundos. Foi a mãe que hoje é uma das mais marcantes, se não a mais marcante, característica brasileira: a miscigenação. Mulher indígena foi um símbolo feminino fulcral para o desenvolvimento da sociedade do Brasil, assim como foi importantíssima para a população brasileira feminina que veio depois dela. Ela é força, determinação e inteligência. Catarina morreu em 1583, deixando seus bens para os monges beneditinos e foi sepultada na sua igreja, doada por ela aos beneditinos do Mosteiro de São Bento em 1586. Até hoje, a Igreja da Graça permanece subordinada ao mosteiro, que guarda o testamento original de Paraguaçu. Na historiografia brasileira, Catarina Paraguaçu e Diogo Caramuru foram, além da primeira família cristã, a primeira família brasileira documentada, a mais antiga raiz genealógica do país. Deles descenderam muitos nobres, incluindo os da Casa da Torre de Garcia d'Água. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Piauí. Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Pinambá. Do Pinambá chamei. Chamei, tornei chamar, Do Pinambá chamei. Chamei, tornei chamar, Estava na beira do rio sem poder atravessar. Chamei pelo caboclo do Pinambá. Estava na beira do rio sem poder atravessar.